Nós estamos de volta com o Show Business. O fundador do Nubank, o colombiano David Vélez, certa vez relembrou como foi a recepção quando ele decidiu criar um banco no Brasil sem nenhuma agência física em 2013. Ele ouviu os mais diversos comentários negativos do tipo: esses caras não duram um ano. Anos depois, quando ele abriu o capital em Nova York, a ideia dele foi transformada naquele momento no banco mais valioso da América Latina. O Nubank é realmente um caso de sucesso no mundo financeiro e não só na América Latina. Hoje é o principal banco digital da região. E uma das principais executivas da empresa se chama Lívia Chanes. Ela é Country Manager, líder das operações do banco e é a nossa convidada de hoje no Show Business. Lívia, brigadíssimo pela presença aqui no estúdio. Lívia, o Nubank alcançou 90 milhões, 85, 90 milhões de clientes na América Latina, nas operações do Brasil, Colômbia e México. Com esse volume extraordinário aí de clientes, qual que é o próximo passo do banco? Olha, a gente costuma dizer no Nubank, o Davi fala muito isso, de que a gente ainda está no primeiro dia da nossa história. Então, embora quando a gente olha para esses números, que são super expressivos do ponto de vista de crescimento, a gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Acho que primeiro, embora a gente já tenha atingido mais de 85 milhões de clientes no Brasil, a gente segue crescendo a taxas bastante grandes, Então, a gente hoje tem mais ou menos 50% da população adulta, mais de 50% da população adulta já é cliente nosso, e a gente segue nessa toada de crescimento. Então, tem bastante espaço, pelo menos mais uns 50% para a gente crescer. São 85 milhões no Brasil e 90 nos 3 países. E 90 nos 3 países. Exatamente. Agora, o Nubank, durante muito tempo, ele foi visto aí como um banco para jovens. Certo. Ele segue sendo um banco para jovens ou isso já é coisa do passado? Olha, a gente hoje, com 85 milhões de clientes no Brasil, tá certo que é o nosso principal mercado, cobre todas as fatias da população brasileira. Você tem o perfil... Bom, você como Country Manager certamente tem um número exato, Sim. Qual que é o perfil do público de vocês? Olha, a gente tem todas as faixas de idade, todas as faixas de renda. E hoje no Nubank a gente tem clientes em 100% dos municípios brasileiros, tá? 100%? 100% dos municípios brasileiros. Qualquer estado, qualquer cidadezinha tem... Temos um cliente, pelo menos um cliente do Nubank lá, E a gente tem essa cobertura da população como um todo. Então, vou dar alguns exemplos dos grupos mais, extremos, Então, a conta de menores de idade, que é um dos produtos mais recentes, a gente já atingiu 1,8 milhões de clientes nesse primeiro um pouco mais de um ano que a gente lançou o produto. A gente estima que a gente tenha pelo menos 4 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade dentro da nossa base. E dentro do restante dessa população, que é a população adulta, a gente tem representatividade em todas as faixas de renda. Então, tem muitos jovens, sim, no Nubank. A gente tem uma população, na média, mais jovem do que o restante da indústria, mas já é uma falácia a gente dizer que a gente é um banco só para jovens. Até porque, Bruna, a gente estava conversando, os nossos clientes jovens, urbanos, que começaram lá no Nubank 10 anos atrás, também cresceram, amadureceram, já são, começou hoje com já 20, tem filhos, exato, já está em uma outra fase de vida. Então, hoje a gente tem uma população bem eclética, bem democrática, dentro de todas as características da população brasileira. Olívia, o sistema financeiro brasileiro, ele sofreu, no mundo também, mas no Brasil, ele sofreu uma mudança radical, Você tinha, principalmente no Brasil, 5 grandes instituições chamados de bancões, bancos tradicionais, e aí vieram os bancos digitais, as fintechs, que mudou radicalmente tudo. Certo. E o Nubank foi muito responsável por isso, também por essa mudança, essa ruptura. Começou muito com os jovens, Os jovens não queriam pagar a taxa da conta corrente, do cartão de crédito. E aí eu imagino que os pais desses jovens começaram a olhar com outros olhos esses bancos digitais, Minha pergunta é o seguinte: o Brasil vive
como uma fábrica de fintechs. Tem banco digital, fintech para tudo que é lado, para todos os perfis. Como se destacar nesse cenário de bancos digitais e fintechs, embora vocês evidentemente são os líderes, com o perfil do brasileiro, que hoje o brasileiro tem gente com 5 aplicativos de bancos. Sim. 6 aplicativos. Tem pesquisa que diz que tem 6 aplicativos. Como se destacar, Lívia? Olha, a tecnologia hoje já é realidade do brasileiro no dia a dia, tá certo? Tanto no setor bancário, para compras, para tudo, para se comunicar com a família, enfim. Então, essa barreira se consolidou, né? Esse comportamento já se consolidou nesses últimos 10 anos. O que a gente costuma dizer com a filosofia do Nubank é: vence o melhor produto e aquele que é mais consistente. E o que eu quero dizer com isso, né? Você realmente se diferenciar nas experiências, na forma como você entrega o seu aplicativo, nos pequenos detalhes, na facilidade de uso, na estabilidade e na forma como você atende o seu cliente quando ele precisa de você, é o que constrói essa diferenciação a longo prazo, né? Essa transparência, esse cuidado com o detalhe e esse respeito pelas necessidades do cliente. Então, sim, tem muitos aplicativos. Mas, quando a gente olha, né, num cenário em que o cliente cada vez tem mais escolhas, né, e a tecnologia permitiu que as pessoas tivessem cada vez mais poder de escolha, a lealdade se define pela lealdade, pela consistência e pela qualidade do produto. E é nisso que a gente aposta. Agora, o Nubank acelerou muito a concessão de créditos, né? Sim. Nos últimos tempos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Como é que vocês encaram esse ambiente de inadimplência no país? Que não é de hoje, evidentemente. Sim. Olha, eu acho que o mercado de crédito no Brasil, né, tem suas características, suas peculiaridades, e a gente está sempre atento a essas mudanças, né, tanto macroeconômicas quanto em populações específicas na nossa concessão. Quando a gente olha os nossos índices de inadimplência, né, em todas as faixas de renda, a gente tem uma performance substancialmente melhor do que a média de mercado. Ou seja, os nossos clientes, na média, nos pagam em dia muito mais do que a média dos... É mesmo? Sim, isso a gente observa. Mas tem um motivo? São com os melhores clientes para ter os melhores pagadores ali? Eu acho que é uma combinação de fatores, né? Acho que tem a combinação de como as nossas políticas de crédito determinam o quanto a gente empresta a idade limite para cada cliente, né? Que tem uma performance, uma acurácia, né, provada pelos dados que a gente observa bastante alta. E, sem dúvida, o que eu comentei no começo, o amor que os nossos clientes têm pela gente, né? O Nubank é a instituição com o maior índice de recomendação, né, dentro do setor que a gente atua, né? Essa lealdade que a gente construiu, essa relação de reciprocidade, também é enxergada na forma como o cliente honra as dívidas conosco. Então, a gente acredita que sim, tem um mérito, né, das nossas políticas de crédito, da construção dos nossos produtos, mas também da relação que a gente constrói com os nossos clientes, que é de respeito mútuo e de transparência, construindo a longo prazo. Olívia, você é a Country Manager do banco, né? Tá já chegou 4 anos no banco? Eu tô há 3 anos e meio no Nubank, 1 ano e meio nessa posição. 3 anos, 1 ano e meio nessa posição, que é uma das principais posições do banco aí, que tem... Quantos funcionários tem o banco? O banco tem entre 6 mil e 7 mil funcionários. O que faz a líder de operações? Porque o Country Manager é um líder de operações, né? O que ele faz? Olha, Bruno, eu costumo dizer que a gente, como líder de operações, né, nos diferentes mercados que a gente atua como o braço direito dos fundadores, né? É um papel, assim, se eu fosse usar um paralelo, uma grande governanta, né? Para garantir... Ótimo paralelo, para garantir ali o andamento do negócio. Exatamente, que a casa está em ordem, de que as coisas estão sendo executadas da forma correta, de que o planejamento está sendo da forma correta, que os clientes estão sendo bem atendidos, de que a marca está bem cuidada, que os produtos estão sendo desenvolvidos da forma adequada com a realidade do mercado. Então, a Cris e o Davi ali, né? Por falar em Cris Junqueira, tem um depoimento. Eu acho que nem estava esperando. Um depoimento da Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank, especialmente para você. Ela gravou esse vídeo, nós vamos ver agora. Ela fez uma pergunta para você. Ai, meu Deus. Vamos ver o que ela pergunta para Lívia Chaves. Oi, Lívia. A gente está trabalhando junto aí há um tempinho, mas ainda estou curiosa aqui para saber o que te inspira e te motiva diariamente sobre o nosso trabalho que a gente faz aqui no Nubank.
Olha só, que chefe! O que inspira. Aliás, Cristina Junqueira, a gente tem a maior admiração como empreendedora e ela está mais do que convidada para estar aqui nesta cadeira aí do show business em 2024. Mas vamos lá. O que mais inspira você? Pergunta da chefe, hein? Olha, eu costumo dizer que acho que são poucas as instituições no Brasil e na América Latina que permitam que a gente crie coisas que tenham relevância mundial. Infelizmente, isso é a exceção na nossa região, não é a regra. E eu acho que a gente poder trabalhar numa instituição dentro do Brasil, certo? Sendo brasileira, construindo coisas que fazem um impacto positivo não só no meu país, mas que revolucionam a forma como o mundo inteiro pode lidar com o dinheiro e com as finanças, é um privilégio enorme, sabe? Então, eu costumo dizer, acho que eu tenho o privilégio de poder, né, morei fora, tive outra experiência, poder trabalhar num lugar do mundo que eu quisesse, sabe? E poder fazer isso aqui dentro do meu país, sem ter que abrir mão do tamanho do impacto e da escala, e trabalhando com pessoas incríveis como o Davi e a Cris, é realmente inspirador, assim, é um privilégio que eu carrego no coração. Olívia, você me contou uma curiosidade que eu não sabia e eu achei muito peculiar. Certo. Você estudou Sim. com a Cristina na faculdade, foi isso mesmo? Sim, coincidências da vida. Eu e Cris somos engenheiras de formação. Engenheiras de formação. E entramos na mesma faculdade, né, na Escola Politécnica da USP, no mesmo ano, e estudamos na mesma classe. Na mesma sala. Olha só. E fomos nos reencontrar agora. Mas ela fez quando você fez a entrevista de emprego 3 anos e meio atrás, foi ela que foi a recrutadora ali, a última entrevista? Não, por acaso não, porque foi um desencontro, né, naquele momento, porque a Cris tinha acabado de ter a sua segunda filha, estava afastada em licença maternidade, então eu acabei conhecendo o Davi, né, nesse contexto da minha transição para o Nubank. Fez a entrevista com ele? Fiz com ele, com outros executivos da companhia. Não entrevistei com a Cris, mas quando eu recebi a proposta, ela foi a primeira pessoa que me mandou uma mensagem para me felicitar, e aí a gente bateu um super papo. Foi uma conexão muito bacana naquela época, assim, de a gente se reencontrar já nesse novo momento de vida, né? Você é engenheira, né? Sim. Engenheira, qual que é a especialidade? Eu sou formada em engenharia mecânica. Mecânica. Junto com a Cristina, que foi para outra área, né? Sim, acho que a Cris fez produção. Eram só vocês duas, como mulheres, na sala de aula? Não, tínhamos colegas, né? Tínhamos colegas. Mas, eu faço essa pergunta, claro, evidentemente, porque até hoje, né, as salas de engenharia é muito sim, dominada por homens, né? Super. Eu me lembro que na época, né, as turmas da Poli, né, tinham 750, acho que, formandos por ano, e ingressavam 750 alunos, e eu me lembro que a nossa turma, a minha e a da Cris, entraram cerca de 100 mulheres na época, que a época foi, assim, o recorde da Escola Politécnica, mesmo assim, né, cerca de 10, um pouco mais de 10% aí da população. Agora, Lívia, como é que anda o interesse e a adesão das mulheres no setor financeiro? Olha, quando a gente olha as estatísticas, né, o setor financeiro, principalmente quando a gente vai para cargos mais sêniores, é um setor ainda bastante concentrado em liderança masculina, né? As mulheres ainda são a exceção na indústria. Então, obviamente, isso vem mudando com o tempo, a gente vem aumentando a representatividade das mulheres na liderança sênior, mas ainda é mais exceção do que a regra. No Nubank a gente tem um compromisso, né, com vários temas de diversidade, incluindo liderança feminina, e a gente tem o compromisso de chegar a 45% das posições de liderança ocupada por mulheres até 25%. Você já passou por outros cargos de liderança, né? Já passou sim, pelo Itaú, começou como trainee lá foi na P&G, né? Na P&G, sim. Alguma vez você foi desacreditada no trabalho por ser mulher? Olha, infelizmente sim. Já teve situações em que o meu trabalho foi colocado à prova, tá certo? E as minhas atitudes também foram colocadas à prova com um viés, né, por eu ser mulher, muitas vezes por eu ser mãe,
né, ou por ter tido... Por ser mãe? Sim, por ter a gravidez, a licença maternidade, né? Ela ainda é um pouco dogmática, assim, né, no ambiente corporativo e em várias instituições. Então, eu tive muita sorte, Bruno, porque eu trabalhei em instituições muito sérias e que a maior parte das minhas experiências foi extremamente positiva e eu encontrei muito apoio. Mas dizer que eu não sofri nenhum tipo de microagressão e de preconceito, acho que seria leviano da minha parte. Sim, ouvi coisas que são até inacreditáveis em alguns aspectos hoje em dia. Fico feliz que isso esteja diminuindo, mas sim, acontece. Cada vez menos, mas aconteceu, assim. Então, é ainda uma realidade e acho que a gente, né, acho que tanto a Cris como um super exemplo de empreendedora, de executiva, eu agora já num cargo de liderança, que a gente tem que construir mais exemplos para que outras mulheres possam se espelhar e se sentir apoiadas para também ingressar nessa carreira, né? Lívia, deixa eu voltar. A primeira pergunta que eu fiz para você aqui nesse bloco, que é o próximo passo do Nubank. Qual vai ser, e eu imagino que a área de investimentos ali, que é muito rentável para um banco, eu imagino que deve ser uma das prioridades aí de vocês, tanto em 2024 quanto nos próximos anos. Sim. É ela que vai ser uma das prioridades de vocês? Vocês têm estratégias já traçadas para atrair um público, não só um público mais velho, mas um público de alta renda? Vocês têm uma estratégia já traçada? Sim, olha, acho que são dois componentes, né? Acho que a nossa entrada no mercado de investimentos começou lá com a aquisição da Isinvest há alguns anos, né? Hoje não investe, né? E o trabalho que a gente vem fazendo, a gente teve vários aprendizados com a aquisição que a gente fez, e o trabalho que a gente está fazendo agora, a nossa prioridade é de trazer, né, os produtos que hoje são oferecidos no ambiente da Nuinvest, no aplicativo da Nuinvest, para dentro do aplicativo do Nubank, para que a gente possa trazer essa oferta para todos esses 90 milhões de clientes, 85 milhões no Brasil, terem acesso a esses produtos já no nosso aplicativo. Então, a gente vem trabalhando nessa integração, né, que obviamente a aquisição das empresas tem tecnologias diferentes, a gente está trabalhando nisso e vem gradativamente trazendo esse portfólio que a gente já tinha lá para dentro do ambiente do Nubank, tá? Essa é a nossa prioridade agora. A gente sabe também que investimentos é uma parte fundamental do que o nosso cliente de mais alta renda espera, né? Não somente, tá? Porque acho que tem uma oportunidade para a gente também trazer o investimento, democratizar o investimento para todas as classes de renda no Brasil, e a gente vem fazendo isso com o lançamento das caixinhas, né? A gente já tem mais de 12 milhões de clientes investidores hoje no Nubank. 12 milhões? 12 milhões. São os investidores. Exato. E para o cliente de alta renda, obviamente, ele espera uma prateleira mais robusta, experiências mais sofisticadas, porque ele tem mais dinheiro investido, né? Então, ao a gente trazer esses ativos que hoje estão na Nuinvest para dentro do nosso aplicativo, a gente espera poder servir esse público de uma maneira muito mais efetiva do que a gente faz hoje. Oferecendo novos produtos, oferecendo experiências de gestão integradas ali com a gestão transacional da conta do cartão. Olha, um tema que o setor financeiro global, especialmente brasileiro, lida com a segurança dos clientes, né? Cada vez maior número de fraudes, número de ataques hackers, número de, caiu o aplicativo do banco tal porque teve um ataque hacker. Como é que vocês, ainda mais você que é líder de operação do banco, como é que vocês lidam com a segurança dos clientes? Perfeito. Olha, acho que a segurança dos nossos clientes é prioridade zero, né, em tudo que a gente faz. E a gente, por ser uma empresa de tecnologia, também ataca esses problemas com soluções tecnológicas, né? Então, a gente tem equipes especializadas tanto em segurança da informação, proteger os dados dos nossos clientes, quanto em prevenção à fraude, né? Para justamente tentar prever quais serão os novos golpes, né? Que tipos de vulnerabilidades os nossos clientes, né, sofrem no dia a dia, e fazer soluções para que os nossos clientes se sintam mais protegidos. Então, a gente faz o nosso trabalho de fazer uma camada de proteção da porta para dentro, invisível para os nossos clientes, através de modelos, machine learning, né, que são técnicas de identificação de fuga de padrões específicas, monitoramento de deep web, e a gente também constrói soluções para que os nossos clientes possam se proteger melhor.
Exemplos, a gente tem o pack de proteção, que dá alertas para os nossos clientes quando o cliente vai fazer uma compra em um site duvidoso ou quando está fazendo uma transação que não é uma transação usual, para que o cliente fique mais atento a esses golpes que às vezes parecem super naturais, né? Quando a gente ouve uma ligação fraudulenta, quando alguém entra em contato com a gente, mas para fazer um alerta para que o cliente Vocês aí ligam para o cliente ou nunca o banco liga? Porque tem banco que fala, a gente nunca liga, a gente faz outro tipo de comunicação. Sim, a gente não liga para os nossos clientes. Não liga para os clientes. É até bom você falar, né? Porque muita gente que assiste, eu imagino que é cliente de vocês. Exatamente. Não liga, né? Não ligamos. Se ligar, é um golpe. É golpe. A gente não pede para cliente fazer transação de Pix para ninguém, para confirmar. Passa a senha aí, vou te passar um PIN. Não existe isso, não gente. Não existe, né? Na dúvida, desliguem o telefone, entrem em contato com a gente pelo aplicativo, é o canal mais seguro, tá certo? E ali o que sai do aplicativo, eu posso garantir para vocês que vocês estão protegidos. É importante você falar isso, né? Porque a gente pensar, são os mais velhos que vão cair no golpe. Mas eu estou vendo cada vez mais jovens mesmo caindo nos golpes, porque os golpes estão sendo cada vez mais sofisticados. Eles estão muito sofisticados. Muito sofisticados. Assim, o nível. Hoje eu trabalho, né, no Nubank, trabalho na indústria financeira já há muitos anos. Eu escuto as ligações de cliente, porque a gente está perto ali da operação para entender o que está acontecendo. É impressionante o nível de profissionalização. Qual que foi o caso que mais te chocou? Que essa indústria. Desses golpes aí, que você que está ali o dia todo. O dia todo não, mas está vendo todos os casos aí. Olha, tem de tudo, assim, acho que tem desde ligações, né, de fraudadores se passando pela central do banco, né, pelo atendimento do banco e falando. Esse deve ser o básico, né? Não, esse é o que está hoje, assim, clássico, mais clássico, assim. Então, os fraudadores ligam, convencem o cliente, falam: oi, seu Bruno, tô vendo aqui que o senhor é cliente, o senhor fez uma compra, né, no seu cartão, deixa eu confirmar aqui, nossa, tô vendo aqui, sua conta foi hackeada, abre e vamos fazer alguns testes. E aí a pessoa entra num jogo emocional ali que fica super aflita. E aí o fraudador se aproveita disso e fala: então tá bom, agora olha, para eu fazer o teste, é o último passo que falta, faz um Pix de R$5.000 para esse número aqui. É somente um teste, a gente vai devolver. E a pessoa, como está num estado emocional muito alterado, faz. Pega na emoção, gente, né? Pessoas, assim, esclarecidas, tá certo? Pessoas... E acontece. E aí a hora que a pessoa cai, se ligam pra gente desesperados, falando: gente, o que aconteceu? E a gente obviamente, tenta recuperar o dinheiro da melhor forma, tenta orientar, mas é muito impressionante, né? A sofisticação que esses golpes tomaram. Ou entregas de flores também, né? Pessoas que... Entrega de flores? Que falam: preciso entregar umas flores pra você aqui, peguei seu WhatsApp no dia do seu aniversário, vou fazer essa entrega de flores, mas eu tentei entregar no seu apartamento e ninguém recebeu, então eu preciso que você me faça aqui mais um Pix de tantos reais. E aí, obviamente, as flores nunca chegam, né? Então, nunca vão chegar. Você vai ter um outro presente, mas não serão flores. Exatamente. Olívia, a gente falou vocês têm quase 7.000 funcionários, né, nas 3 operações. 80%, 90% deve ser no Brasil, né? Desses funcionários. Perfeito. E você comanda quase 2.000 profissionais diretamente, né? Sim. Como é que é lidar com tanta gente assim? É uma delícia e uma responsabilidade, né? Eu costumo dizer que a parte que eu mais gosto do meu trabalho é estar com os meus times, tá certo? E com os meus clientes. Então eu gosto muito de gente, né? Pra gente, acho que trabalhar com produto, trabalhar com negócios dentro do ambiente digital, a gente precisa gostar muito de gente. Mas também é uma super responsabilidade, porque as decisões que a gente toma, as decisões que eu tomo no dia a dia, impactam, né, o trabalho de 2 a 7.000 pessoas, né, dependendo da reverberação, e a vida de 85 milhões de clientes. Então, a magnitude das decisões é muito grande, né, na escala do Nubank em todos os aspectos. A sua tomada de decisões é muito baseada em dado, número, ou você usa intuição? Como é que é a tomada de decisões da Lívia? Olha, eu sou engenheira, né? Você é engenheira, por isso. Você sempre gostou de matemática? Sempre gostei de números, sempre gostei de matemática, ainda gosto, me divirto com os meus filhos, né, que eles estão aprendendo. Então eu sou uma pessoa científica, né? A minha formação é científica, então eu ouço muito, eu observo muito os números e gosto de ter dados para tomar as decisões. Agora, eu também costumo dizer que no mundo que a gente vive, você tem dado para tudo, né? Tudo, né?
Então, se você só se baseia nos dados e não joga uma pitada de intuição, a sua capacidade de inovar é zero. Aí entra a inovação. Exato. E eu acho que para inovar você precisa tomar risco, precisa colocar intuição também, né? Sem tirar os números da jogada, mas eu acho que um pouquinho de arrojo. A inteligência artificial ainda não chegou lá, precisa da inteligência humana, né? Inteligência humana. Então eu tento equilibrar. Você falou por alguns momentos, eu achei muito bonito aí. Alguns momentos desse bloco, você falou nos seus 2 meninos. Sim. Os seus 2 filhos. O que é mais difícil? Liderar a equipe de operações aí do Nubank, com mais de 2.000 profissionais diretamente, ser mãe, certo, ou lidar com gente, porque você lida com cliente e você lida com funcionário? O que é mais difícil, Lívia? Eu acho que o mais difícil de tudo isso é ser mãe, sabe por quê? Porque cuidar dos negócios, por mais que seja difícil, desafiador, e cuidar dos clientes, né, por mais que eles sejam muito exigentes e a nossa responsabilidade seja grande, a gente consegue medir o impacto com os números que a gente olha, né? Filhos, a gente consegue medir o impacto mais ou menos, né? Então a gente nunca sabe se a gente está acertando ou se a gente está errando. E a gente vai conseguir saber o resultado do nosso trabalho lá na frente, né? Então, acho que nesse sentido é mais desafiador, porque tem esse componente mais emocional envolvido de uma forma mais intensa, sabe? Olívia, quais conselhos você dá para os 2 filhos? Os 2 meninos que você tem? Olha, eu tenho feito um trabalho com eles em dois grandes eixos. Acho que um primeiro eixo de autoestima, de entender o que você é, no que você é bom e o que você gosta de fazer e respeitar a sua identidade, tá certo? Dentro das suas limitações e das suas fortalezas. E um segundo trabalho de saúde mental. Então, os meus filhos fazem aula de meditação na escola, fazem. O de 5 anos faz? Faz, yoga. Olha só. E eu tenho estimulado muito isso, porque eu vejo hoje nas minhas equipes, as equipes do Nubank são muito jovens, né? O quanto essas questões de equilíbrio emocional... De saúde mental. Exato, são desafiadoras. Né? E como a gente preparou pouco as últimas gerações, certo? A minha geração, isso praticamente não existia, né? E como a gente se preparou pouco para isso, sabe? Então eu vejo que isso, a médio prazo, é o que vai fazer a diferença entre não só você ser um profissional sólido, mas uma pessoa feliz, né? Mas você fala do equilíbrio emocional. Sim. Da saúde mental. Saúde mental e autoestima, né? E você entender, aceitar as suas imperfeições, porque num mundo em que tudo tem filtro, em que tudo é otimizado, em que tudo é feito por modelo, né? Em que tudo tem muita perfeição nos padrões que são colocados para a sociedade, você conseguir se reconectar com a imperfeição humana, eu acho que é muito importante, tá certo? Senão você começa a ter frustrações atrás de frustrações e nunca se encontra, né? E acho que a beleza da vida é justamente a gente trabalhar com as nossas imperfeições coletivamente. Olívia, quem é a sua referência na vida, no trabalho? Olha, é uma pergunta interessante, assim. Eu admiro, assim, uma personalidade que eu admiro muito, a Coco Chanel. É mesmo? Eu acho ela... Por quê? Porque eu acho que ela foi uma mulher inovadora para o seu tempo, forte e que imprimiu na sociedade o impacto dos valores do que ela acreditava de uma forma artística e leve. E eu acho isso sensacional como história. Profissionalmente, eu não tenho uma referência. Eu tive a sorte de trabalhar com muita gente incrível, assim, sabe? E em todas as minhas experiências profissionais eu encontrei, assim, pessoas brilhantes e muito generosas. Então, eu tenho várias referências. Isso, né? Você acha que foi determinante para a sua ascensão? Porque você teve muita ascensão ao longo da sua trajetória, até alcançar o posto que você está, né? Sim, sem dúvida. Você acha que esse é o ponto determinante? Eu acho que isso foi um ponto muito importante. Muito importante. Eu acho que encontrar... Eu acho que tem 2 pontos determinantes que eu destacaria. Um, eu acho que você encontrar essas pessoas, esses mentores, né, que se propõem realmente a ter a generosidade de te ajudar, tá certo? E entender suas fortalezas e te adotar para te ajudar a crescer mais rápido, fazem toda a diferença na carreira, em qualquer carreira.
na carreira executiva, sem dúvida. E a segunda coisa é você, acho que é um pouco que eu falei que eu faço com os meus filhos, eu também acho que tive um processo de amadurecimento pessoal, de entender em que você é bom, quais são suas paixões, suas fortalezas. E encontrar instituições e posições em que isso se encaixe, né? Então, eu sou uma pessoa extremamente criativa, extremamente apaixonada pelo que eu faço, intensa, né? Então, por isso eu adoro trabalhar no Nubank, tá certo? Que eu estou trabalhando com 2 empreendedores, com uma visão de longo prazo, com uma visão de inovação, uma visão de tecnologia. Então, as coisas se encaixam bem, né? Se conectaram. Exatamente. Então, acho que essa leitura ajuda, né, a catalisar esse processo. Muito bem. Nós conversamos com Lívia Chanes, líder de operações no Nubank. Brigadíssimo pela presença. O papo foi ótimo. A gente foi engatando tema para trás de tema diferente e foi muito prazeroso essa conversa. Obrigada, Obrigado, Bruno. Um prazer.